E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje galera, vim trazer pra vocês aí mais uma edição do nosso querido Giro de Notícias, onde eu pego as principais notícias até então e trago pra vocês aqui em formato de vídeo, tá? Mas antes, claro, eu peço pra que você me dê aquela moral, deixe seu like logo nesse vídeo pra você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho porque toda vez que sair conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Mas, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as notícias e a primeira tem a ver aí com o próximo Monday Night Raw, né? Ontem nós tivemos aí uma edição bem mais ou menos do Monday Night Raw, sem nada assim muito relevante, né? Mas anunciaram algo muito interessante para a próxima edição, que vai ser a luta pelo World Championship, onde o Seth Rollins defenderá o seu cinturão contra o ex-campeão da WWE, o Jinder Mahal, né? Esse combate que é muito interessante porque já se enfrentaram há anos atrás, né? Valendo o cinturão do NXT, e hoje, cara, olha o patamar que os dois chegaram, né? Muito maneiro, coloca aí nos comentários aí, né, pra quem você vai torcer, Seth Rollins ou Mahal, tá? Mas, bom, seguindo falando de ex-campeão dentro da WWE, vamos falar agora de Andrade, é o ídolo, né? Ele que foi campeão do NXT, foi campeão americano, né, um lutador muito interessante, estava na Elite e possivelmente, né, tá já com contrato assinado com a WWE, cara. O que pode indicar isso é o fato dele ter uma participação que estava agendada na DCW e ter que se ausentar. Ele não irá participar, né, do show no qual ele já tinha meio que marcado ali. Isso pode ser um indício de que ele já tenha contrato assinado com a WWE e a WWE não permita que ele participe desse show, né? A gente não sabe aí em que ponto o Andrade deve aparecer, né? Muita gente está especulando o Royal Rumble, que é o lugar, né, mais tradicional desses retornos acontecerem, mas eu não sei se a WWE teria planos de imediato para ele, tá? Eu não sei onde ele se encaixaria agora. Eu acho que seria mais interessante ele no pós-WrestleMania, mas tu vai contratar um cara agora para poder só utilizar ele lá? Eu acho muito difícil. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Mas, bom, seguindo falando de contratações da WWE, né? A WWE quase contratou a Deonna Purrazzo, quase, né? A WWE estava assim em conversas com ela, né? Tava quase tudo certo, até que a WWE meio que parou, falou, opa, eu não quero mais contratar ninguém esse ano, vamos segurar aí o final de 2023, né, e em 2024 a gente conversa, né, com as pessoas que a gente já meio que deu um papo, vamos dizer assim. A Deonna Purrazzo teria ficado impaciente e assinou com a Elite, né, então, pelo que é rumorado, foi isso que aconteceu, né, porque até então nem se questionava ela na Elite, nada do tipo, né, tava negociando com a WWE, era praticamente certa, vai aparecer no Royal Rumble e do nada ela apareceu lá, né. Isso foi porque a WWE pausou as negociações, né, com lutadores free agents aí que poderia estar retornando no final do ano. Ela não foi paciente e foi para o Elite. E aí eu pergunto para vocês o que vocês acham disso, né? Ela fez uma boa escolha? Coloque aí nos comentários. Mas, bom, seguindo falando de reforços para a divisão feminina e paciência, vamos falar agora de Giulia, né? Ela que nas últimas semanas aí tem sido um nome forte aí, né, especulado para estar indo para a WWE, terá, né, que ter alguma paciência. Isso porque o contrato dela finaliza com a Stardom ali final de março, início de abril, e só lá que a WWE conseguiria trazer ela para a empresa, tá? Então, o que se especula é que ela não tem nenhuma chance, inclusive, de estar participando do Royal Rumble ou esse Road to WrestleMania, e só depois disso ela viria e não viria direto para o main roster, tá? Ela viria para a WWE, mas para o NXT. Pelo que se especula pelos sites gringos, ela não gostou muito dessa questão de ter se espalhado o rumor de ela ir para a WWE, mas entretanto, todavia, ela também já informou a Stardom que não irá estender o seu contrato após o término em abril. Então, é bem provável que sim, ela possa estar vindo para a WWE, mas não agora, tá? Mas, bom, seguindo falando de possível reforço feminino na WWE, vamos falar agora de Sasha Banks, né? A Sasha Banks aí que alguns sites dizem que tá indo pra WWE, outros sites dizem que tá indo pra Elite, alguns sites dizem que os oficiais estão, né, já tranquilos ali que ela vai ter uma participação no Royal Rumble, e já tem gente falando que ela já possivelmente assinou com a Elite Wrestling. A gente sabe o que disso? Nada. Os principais sites gringos estão malucos aí com essa possível ida dela de um lugar pro outro. E aí eu pergunto pra vocês o que vocês acham disso. Aonde essa Sasha Banks vai parar, cara? Coloque aí nos comentários, beleza? Mas, bom, sobre uma possível ida dela para o Elite, se levantou um ponto aí que não é um ponto muito legal, tá? Que é o ponto do Sammy Guevara. Nas últimas semanas a gente vem tendo uma confusão, né? Uma discussão muito grande em relação ao possível assédio do nosso querido Chris Jericho lá a uma ex-lutadora da empresa. E aí ele não se posiciona sobre isso, não se posicionou, né? Não vê as redes sociais, não vê a público, não falou nada. Inclusive, como eu falei isso inúmeras vezes, ele tinha que falar para acabar logo com isso.
entendeu? Vai lá, fala, ó, irmão, não aconteceu e tal, e vida que segue. Ele aparece tantas vezes nas redes sociais para falar tantas besteiras, né? Porque ele não aparece, né, para poder se defender. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender, tá? Mas ele não se posicionou e, como eu falei para vocês, como ele não se posiciona, vai respingar em outras pessoas. Já tá respingando na Elite. Você vê que o show dela foi comprometido com as vaias em cima dele, cartazes de protesto e tudo mais, tanto que foi questionado ao Tony Khan sobre a segurança no backstage dele, falou que lá é um ambiente mais seguro e tudo mais. E aí o que acontece? Com essa possível ida da Sasha Banks para a Elite, agora vai começar a respingar no Sammy Guevara. Isso porque lá em 2016 o Sammy Guevara garotão, né, participou de um podcast, falou um monte de besteira, e uma das besteiras que ele falou é que ele estupraria a Sasha Banks, tá ligado? Porque ele achava ela bonita, alguma coisa do tipo, né? E falou essa frase, eu vou vontade de estuprar ela, tá ligado? Simplesmente isso. Só que, cara, era um podcast assim meio aleatório, então na época não fez tanto efeito. Porém, anos depois teve o Speak Out, né? Onde diversas ex-lutadoras, mulheres aí, denunciaram um monte de lutadores aí que estavam, né, fazendo um monte de besteira, estavam assediando, estavam agredindo e tudo mais. E durante esse movimento Speak Out, cataram esse áudio dele, né, falando isso. E ele era um dos nomes ali a ser cancelado. A princípio a Elite passou pano, né, não quis falar sobre o assunto, até a Sasha Banks pegar e se posicionar contra o Sammy Guevara, né. É a lacração, né, galera? Tá todo mundo ali falando mal um do outro e tudo mais, né, um monte de mulher levantando uma bandeira, não vai ser ela que vai ir contra, né. Então ela basicamente foi contra o Sammy Guevara na época e o Elite teve que se posicionar sobre, né. Aí não teve o que a Elite fazer, né? Vai mandar o cara embora, como ela fez com outros lutadores? Não, né? Porque ele era um grande investimento da empresa e tal, né? Falou uma besteira, porque era um garotão bobão, mas, né? A Elite teve que fazer alguma coisa para mostrar que, olha, pelo menos estão fazendo algo, né? E aí, qual foi a ação da Elite na época, né? Primeiro, tirar o cara da televisão, né? Para deixar a poeira baixar. Então, inventaram uma suspensão, no qual a suspensão ele teria que ir para uma reabilitação lá, como se fosse um curso de sensibilidade, e o salário dele, né, que ele receberia, né, durante esse curso, vamos dizer assim, né, dessa reabilitação, seria revestido por uma instituição de caridade voltada para mulheres, entendeu? Essa foi a solução que a empresa mais segura do mundo, né, encontrou, né, para passar pano, né, e deixar a poeira baixar, tá? Mas até então ele ficou esse tempo fora, né, de punição ali, suspensão e tal, retornou de boa e o assunto meio que tinha morrido, né, até voltar agora o caso do Chris Jericho de um possível assédio e a possibilidade, né, dele estar trabalhando com a Sasha Banks depois a Sasha Banks meio que não ter perdoado ele na época, né. E aí, quem foi recentemente em defesa dele nas redes sociais foi a Tay Conti, né? A atual esposa do Sammy Guevara, mãe do filho dele, falou que fica muito chateada quando as pessoas pegam um acontecimento lá de 2016 e tentam trazer aquilo como se aquilo estivesse acontecendo hoje, né? O que na verdade é que é completamente diferente. A pessoa, né, que era em 2016, ela nem sequer conheceu aquela versão do Sammy Guevara, né? O Sammy Guevara que ela conheceu hoje é uma pessoa totalmente diferente, madura, um bom pai, um bom marido, e que gostaria muito que as pessoas pudessem ver esse Sammy Guevara, né, que ele é hoje, né, a pessoa que ela conhece e tudo mais. E bom, o que eu, Tio Jean, particularmente acho disso, cara? Eu acho que na época ele era um garoto, né, que falou uma besteira, o que é normal, garotos falam besteira, ainda mais quando o assunto é mulher, muitas das vezes perde um pouco a linha. No caso dele, ele perdeu a linha demais, né, mas perde um pouco a linha, mas é normal da idade. A gente aqui do canal também já falou besteira inúmeras vezes, assim como outros canais já falaram e tal, né? Hoje a época do cancelamento é um pouco mais complicado, você tem que ser um pouco mais comedido no que tu fala, coisa que não era anos atrás, né? Tinha menos filtro, mas as pessoas com o tempo vão amadurecendo. Eu acho que é complicado é quando o cara tem um histórico assim bizarro e nunca muda, né? No caso dele, aparentemente ele mudou, então eu não acho que deveriam levantar essa questão, tá ligado? Do que ele era lá em 2016 é hoje, tá ligado? E se de fato faria aquilo, coisa que ele não faria, tá ligado? Eu não coloco, né, na minha cabeça a possibilidade dele realmente pegar e estuprar, tá ligado? Eu acho que foi mais uma expressão, né, que acabou pegando mal, tá ligado? Mas é complicado, coloca nos comentários a opinião de vocês, beleza? Mas, bom, por fim, a última notícia desse vídeo tem a ver com o Matt Riddle, né? Ele recentemente aí participou, né, de uma entrevista lá no Signed by Superstar,
né, e deu uma declaração bastante interessante em relação ao Brock Lesnar, tá? Dando a entender que o Brock Lesnar meio que teria sabotado ali, né, ou roubado, né, uma Royal Rumble match dele, tá? Ele disse que o Brock Lesnar não queria trabalhar com ele por muito tempo dentro da WWE, que realmente existia, né, uma diferença entre os dois e que em 2022 ele estava recebendo um pushzinho bacana e se comentava que ele poderia vir a ser, né, o vencedor do Royal Rumble, tá? Porém, o Brock Lesnar, né, que teria perdido o título naquele Royal Rumble, falou que gostaria de vencer o Royal Rumble, né, que era pro Matt Riddle ter vencido, e simplesmente ninguém se opôs, tá? E aí ele elimina o Matt Riddle rapidamente no Royal Rumble e vence o Royal Rumble de 2022 dessa forma, tá? E aí eu pergunto pra vocês o que vocês acham disso, né? Vocês gostariam de ter visto o Matt Riddle vencedor do Royal Rumble? Coloque aí nos comentários, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui!